Ainda sobre o caso do Germancano, eu vi muitos canais falando aí sobre fake news, essa situação do Cano sair do Vasco da Gama ou poder sair do Vasco da Gama. Primeiro que eu nunca vi você ligar para um empresário e o empresário falar que está negociando um jogador. Acho que já começa por aí, né? É raro você ligar para um empresário e falar: e aí, você está tirando o jogador do Vasco? Ah, tô com negociações adiantadas com outro clube. Vamos parar de ser ingênuo, né? Segundo, que ninguém falou, acho que pelo menos eu vou falar pelo meu vídeo, o vídeo que eu vi do Léo Lacerda e de outros canais, ninguém falou que o Germancano não ia cumprir o contrato. O grande problema é sair depois do contrato. E todos esses vídeos que eu tô vendo aí falando que a possibilidade do Germancano sair é fake news, todos eles confirmam. O Cano vai ficar no Vasco se o Vasco tiver encaminhado para a primeira divisão. Gente, o contrato do Cano vence em dezembro. O Cano pode assinar um pré-contrato a partir do mês que vem, do dia 1º do mês que vem. Você acha? É ser muito bom. Tomara que ele seja esse bom samaritano de ficar aí o ano todinho esperando para ver se o Vasco tem uma possibilidade de subir para a primeira divisão, para poder encaminhar um contrato para o ano que vem, podendo assinar e jogar em qualquer clube do Campeonato Brasileiro. A história do Cano sair do Vasco depois de vencer o contrato, para mim continua a mesma situação. Não vi nada de fake news, não vi nada de notícia falsa. E depois da vinheta a gente vai falar sobre o Cano e sobre o jogo do Vasco contra a Portuguesa, uma visita que eu vou receber hoje no canal do Carlos Germano. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo aqui pro canal para você que curte, conto com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo ser indicado para mais vascaínos no YouTube, beleza? Chegou a primeira vez, caiu de paraquedas, seja bem-vindo ao canal Vascaíno do Cerrado. Te convido a assistir os vídeos e, se gostar, só se você gostar, se inscreve, compartilha e segue o @Vascaíno do Cerrado também lá no Instagram, beleza? Vamos falar de futebol, vamos falar de Vasco, que encara a Ponte Preta no domingo. Tô aqui com uma touca aqui porque hoje em Brasília amanheceu um friozinho legal. E aí o Vasco encara a Ponte Preta, que vem de várias derrotas também, passando por problema, mudou de treinador, técnico novo, está conhecendo ainda a equipe. Então, vamos dizer assim que é um jogo dos desesperados no domingo, porque o Vasco também vem numa situação, estreou no Campeonato Brasileiro da Série B de pé esquerdo, sendo dominado pelo Operário, aquele jogo que a gente já cansou de falar aqui. Precisa de uma vitória para poder acalmar o torcedor, para poder dar paz para os jogadores trabalhar, e para isso vai contar com o retorno de jogadores que são importantes para esse elenco tão limitado. Um deles é o Marquinhos Gabriel. Toda vez que o Marquinhos Gabriel esteve em campo, o time realmente teve uma outra postura, teve mais domínio no meio de campo, um jogador mais inteligente que pensa melhor o meio de campo do Vasco da Gama. Não é essa bala toda, mas pro Vasco, infelizmente, ele faz falta. Não falo pelo jogador, pelo profissional, infelizmente, porque a gente depender do Marquinhos Gabriel é triste, né? Mas é um jogador que faz falta, sim, ao meio de campo do Vasco. Outro que pode voltar é o zagueiro Castan. O Castan, que sentiu uma pancada na coxa no jogo contra o Botafogo, pode estar retornando também à zaga do Vasco para fazer aquela dupla com o Hernando e o Ricardo Graça ir para o banco. O Castan mais por uma postura que a gente espera dele de liderança dentro de campo, o capitão, o cara para poder dar as ordens, né? O cara para poder ser a voz do treinador dentro de campo. É isso que a gente espera do capitão. Alguém que organize, que consiga acalmar o time quando ele estiver nervoso, ou pilhar quando ele estiver muito passivo, né? Como a gente tem visto o Vasco. Enfim, a figura do capitão é muito importante. Acho que falta essa liderança dentro de campo, até mesmo para o Castan, depois de todos aqueles problemas lá com a gestão do Alexandre Campelo, que ficava pegando ele ali para poder ser o cara para intermediar com os jogadores, com a mídia, imprensa. Então o Castan acabou se desgastando e hoje eu vejo ele mais tímido, mais largando de mão essa questão de ser o cara para ser o líder dentro de campo, entendeu? Então, mas volta o Leandro Castan, volta o Marquinhos Gabriel.
A gente teve aí a reestreia do Romulo, né, que voltou daquele primeiro jogo que ele se lesionou. Deve vir para o jogo também. E a gente pode contar com a presença do Michel. Eu falei que eu acho difícil o Michel entrar como titular, mas não é impossível. O Zeca se machucou, a gente não sabe se ele vai estar em condições de jogo. O Michel pode fazer a função de lateral esquerdo, o MT ainda não está pronto, então a gente tem que ver se ele vai contar com o Riquelme e colocar o Michel ali. O Michel não joga futebol há mais de um ano e 2 meses, são 14 meses parados sem jogar futebol, fez uma cirurgia séria no joelho e por isso eu acho que ele não vai ser um jogador que vai entrar para um jogo intenso assim como titular, mas pela necessidade. Talvez se não tiver um lateral esquerdo, ele pode ser um jogador que entre jogando. Mas a tendência é que ele entre no segundo tempo, jogue uns 20, 30 minutos, para poder ir pegando ritmo. Então a gente tem a volta do Leandro Castan, a gente tem a volta do Marquinhos Gabriel, a gente pode ter a estreia do Michel. Então são jogadores que podem reforçar ou ajudar o Vasco nesse jogo contra a Ponte Preta, que é importantíssimo que o Vasco consiga os 3 pontos, como eu falei, para a gente dar uma acalmada, não se distanciar muito. Se perder para a Ponte Preta pode complicar esse início de trabalho, e o Cap, que já está sendo questionado por parte da torcida, pode sofrer uma pressão muito maior para a sequência tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro, beleza? Então essa notícia do Vasco, não adianta falar escalação, amanhã é sexta-feira, amanhã a gente vem, ou sábado, ainda tem muitos dias para a gente poder falar de pré-jogo. Eu só quero dar um recado. Hoje às 7 horas da noite eu vou receber aqui no canal o Carlos Germano, ele vem, vai estar o Canelas também, a gente vai bater um papo sobre futebol, sobre as coisas que estão acontecendo dentro e fora de campo, a situação do Jordi, que a gente viu que foi embora da maneira que foi e colocou na justiça. O Vasco parece que está pedindo R$1 milhão, o Vasco vai ter que pagar R$1 milhão de indenização para o Jordi. Então a gente vai falar sobre esses assuntos mais polêmicos com o Carlos Germano aqui hoje no canal, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre a situação do Benítez, do Germancano, que pra mim não mudou nada. Vi muita gente falando que a notícia é fake, o Germancano fica. Gente, pega o meu vídeo, em momento algum eu falei que o Germancano ia sair antes de acabar o Campeonato Brasileiro ou o contrato dele. O que a gente está falando, o que o Léo Lacerda falou lá Na Torcida, o que eu falei, o que outros canais falaram, é que o contrato dele vence em dezembro e ele pode estar fazendo ali um campeonato de despedida do Vasco. Sim, por quê? Porque ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Mas a gente ligou para o empresário dele, o empresário negou, não está conversando. Fala sério. Você acha que você vai ligar para o empresário do jogador no meio de tanta bagunça que tem dentro do Vasco da Gama e o empresário vai falar: não, já conversei, estou conversando com o São Paulo, com o Palmeiras, tem um Grêmio que está interessado. Menino, basta ver. E o Pássaro a gente só vê quando anuncia, né? Não rola nem especulação. Quando vê, o cara já tá no Vasco. Como foi ali o Daniel Amorim, como foi ali o próprio Michel. Aliás, o Michel ainda chegou a ser especulado. Mas o Rômulo, ninguém nem sabia, de repente o cara tava no Vasco. Então vamos parar com essa ideia de que vai ligar pro empresário e ele vai dizer que tá negociando o jogador. Lógico que ele tá esperando um posicionamento do Vasco para poder renovar o contrato. Essa história, aí essas pessoas, elas mesmo confirmam quando elas falam: o Germancano vai ficar no Vasco se a gente tiver encaminhado para a primeira divisão. Com esse time do Vasco, tu acha que a gente vai chegar antes de novembro, dezembro, sei lá, do final do ano, já encaminhado para a primeira divisão? Eu acho difícil, viu? Acho muito difícil. Então o Germancano vai esperar até os 48 do segundo tempo para renovar o contrato. Ele vai ficar podendo assinar e sair para qualquer clube de Série A do Campeonato Brasileiro que vai disputar uma Libertadores, que para ser titular de um Campeonato Brasileiro de Série A garantido com um salário melhor, ele vai ficar esperando. É muito amor se ele fizer isso, viu? Não estou dizendo que não vai fazer, mas é fato. O contrato dele vence em dezembro, ele já pode assinar um pré-contrato o mês que vem e nada mudou. Para mim, eu não vi nada de fake nessa informação, né? A não ser que o Vasco apareça com um contrato assinado com o Germancano renovando, vai ficar mais 2 anos, aumentou o salário, tá, independentemente de ir para a Série A ou Série B, ele vai ficar no Vasco. Não,
não há nada de garantido. O Germancano pode sim assinar um contrato, um pré-contrato mês que vem e ficar jogando no Vasco já acertado com outro clube, como ele pode sair no final da temporada, a partir de janeiro, ele pode ir para outro clube, porque o Vasco não tem a garantia ou não tem a segurança de que vá estar encaminhado para a primeira divisão. Então, para mim, nada de notícia fake. Talvez o que pode ser fake é essa conversa com alguns dirigentes do São Paulo, que foi dada aí por algumas páginas, até um jornalista de São Paulo, enfim. Mas também não impede de o empresário ter ligado ou ter recebido uma ligação, uma sondagem, coisa que eu acho que ele também não ia falar, ele não ia expor, até porque essas coisas são tratadas sigilosamente, tá bom? Então essa é a minha opinião sobre a situação do Germancano. Domingo tem jogo, Vasco e Ponte Preta, e hoje tem o Germancano no... Hoje tem o Carlos Germano no canal Vascaíno do Cerrado às 19 horas. Espero você pra gente bater um papo, tá bom? Comenta o vídeo, curte, compartilha, fique com Deus. Um grande dia pra você, um feriado abençoado e saudações vascaínas.